Olá, amigos de Garapé-Miri, eu sou Adriano Martins, repórter do Jornal Miriense Online. Estamos aqui com o Dr. Francivaldo Nunes, ele que é doutor em História. Doutor, a primeira pergunta é o que lhe traz a Garapé-Miri, a cidade de Garapé-Miri? Em primeiro lugar, uma satisfação falar com vocês, dizer que a minha vida hoje se justifica pelo lançamento de um livro muito importante para a história do município, para a história da região, para a história de Garapé-Miri, que é o livro do professor Davi Farias. O título do livro é Comércio de Escravos em Garapé-Miri, e a gente veio para o lançamento desse livro porque nós acompanhamos muito de perto todo o processo de pesquisa, de levantamento documental, até da escrita desse livro. Nós tivemos a felicidade de acompanhar e estamos aqui para prestigiar esse importante evento. Doutor, o senhor já tinha vindo a Garapé-Miri, já conhecia a cidade de Garapé-Miri, a capital mundial do açaí? Sim. Conheço Garapé-Miri, conheço porque já tinha vindo outras vezes, mas conheço também muito pela história do Pará e pela história da Amazônia e pela história do Brasil, né? Então, Garapé-Miri tem uma história muito importante do ponto de vista da sua importância comercial para o Pará. Tem registros importantes para a história do Brasil, porque foi uma das comarcas ao longo da história do Brasil, né, onde nós tivemos uma presença muito significativa da experiência do trabalho escravo, mas mais do que isso também, nós tivemos aqui um grande polo de desenvolvimento econômico, né, a partir do século XIX. Então é um município importante hoje, mas que também tem uma história muito importante para a gente compreender, né, a história da Amazônia e a história do Brasil. Professor, o senhor falou sobre o município de Garapé-Miri. Hoje, o município de Garapé-Miri, nós temos um lema aqui de acreditar na população miriense e no desenvolvimento de Garapé-Miri. Na sua opinião, como historiador, como doutor, o que falta para Garapé-Miri se desenvolver ainda mais? Olha, eu acho que o fato de a gente estar desenvolvendo estudos sobre a história de Garapé-Miri é um elemento muito importante, até para o desenvolvimento mesmo econômico do município. Porque a gente precisa primeiro gostar do lugar de onde nós estamos. A gente só vai gostar de fato do lugar onde nós estamos se nós nos identificarmos com ele. E um elemento fundamental para a identificação das pessoas em relação ao lugar é o conhecimento da sua história. Então acho que isso é um passo muito importante. A segunda é de que a história, muito mais do que apenas um conhecimento sobre o passado, ela também nos ensina muito de como nos comportarmos no tempo presente, de como atuarmos, de como agirmos, né? A experiência do passado, ela serve para a gente refletir muito sobre aquilo que a gente quer no tempo presente, nos dias de hoje. Então penso que conhecer a história de Garapé-Miri nos permite compreender melhor que caminho que nós podemos seguir, qual é o caminho que o município quer seguir daqui para frente. Desenvolvimento econômico, que tipo de desenvolvimento econômico que os mirienses vão querer para o município, não é? Pode-se retomar experiências da história e, a partir da experiência da história, buscar construir saídas, né, do ponto de vista, né, daquilo que pode desenvolver o município do ponto de vista da sua economia local. E aí eu quero aqui registrar um elemento importante dessa experiência histórica do município, que é a experiência da relação, né, que as populações locais sempre tiveram com a natureza, com os recursos florestais, com os recursos hídricos, principalmente. Então os rios e os igarapés da região sempre serviram como, além de espaços de deslocamento dessa população, esses rios e igarapés serviram como base de alimentação também dessa população. Por outro lado, os recursos florestais, né, os recursos vinculados principalmente à floresta amazônica, também auxiliaram muito a população que viveu aqui e que vive, né? De maneira que penso que essa experiência de relação com a natureza, de relação com os rios, que foram construídas ao longo da história do município,
possa hoje nos servir de referência para a gente pensar um desenvolvimento econômico, não é, para o município, que possa ao mesmo tempo potencializar os recursos que hoje a gente tem, que pode vir do açaí, né, pode vir também de outros recursos florestais, mas sempre buscando um desenvolvimento que seja, né, que envolva o crescimento, mas ao mesmo tempo a preservação dos recursos florestais. Doutor, qual é a importância, senhor como educador, qual é a importância da educação para o desenvolvimento, se nós queremos desenvolver ainda mais a nossa cidade? Qual a importância da educação nesse desenvolvimento? A educação é o pilar, né, de qualquer sociedade na busca do desenvolvimento. Não tem como nós pensarmos qualquer experiência de desenvolvimento sem a educação. E aí, quando a gente fala de educação, a gente faz referência desde a educação dos pequenos, né, das crianças, até a educação dos jovens e adultos, né? Então a educação é a base da formação da nossa sociedade. Por outro lado, a gente tem que entender que esse atendimento, desde a criança até o jovem e adulto, ele tem que ter um viés de uma educação que respeite os valores da nossa sociedade, ao mesmo tempo que também que seja uma educação que promova, além do respeito, promova também um conhecimento, né, de forma a valorizarmos aquilo que nós temos enquanto sociedade. Então, a educação, mais do que a apropriação de conhecimento, ela é, acima de tudo, o uso desse conhecimento para que a gente possa nos transformar numa sociedade melhor, numa sociedade muito mais humana, muito mais solidária, muito mais respeitosa. Penso que a nossa sociedade tem hoje uma perspectiva de uma educação que chegue a todos os agentes da sociedade, mas que seja essa educação que busque a transformação social. E a transformação social perpassa, né, pelo desenvolvimento econômico, mas um desenvolvimento econômico aliado também a conquistas sociais, não é? Ao combate à desigualdade, ao respeito, não é? A comportamentos éticos, a valores morais, né? Ao respeito às pessoas pelas suas diferenças. Então, a educação ela é fundamental, digamos assim, na construção desses valores que vão nos permitir comportarmos de forma adequada e de forma justa nessa sociedade que nós queremos construir, ou que nós estamos construindo. Professor, hoje nós estamos vivendo o dia 20 de novembro, né, um dia marcante na história da cultura negra no nosso Brasil. Na verdade, o Brasil foi construído por negros, por negras. Então, hoje, esse dia, que é o Dia da Consciência Negra, um dia em que a sociedade deve refletir, né? Hoje, o seu pensamento sobre isso, deixe um pouquinho do seu pensamento sobre isso para os nossos mirienses, negros e negras. Não só mirienses, né? Que isso não está só rodando na nossa Igarapé-Miri, mas está rodando no estado do Pará, no Brasil e pelo mundo afora. Olha, eu fico muito feliz de estar vindo em Igarapé-Miri para o lançamento de um livro, né, feito por um professor da Universidade Federal do Pará, porque estuda conosco lá, atualmente está fazendo o seu mestrado, e é um livro que aborda o comércio de escravos, né, na região, justamente no Dia Nacional da Consciência Negra, que não é um dia qualquer, é um dia muito importante para os movimentos sociais que militaram pela questão da luta social em defesa, né, ou de combate ao racismo, à discriminação e etc. Então, eu fico feliz de a gente ter hoje um lançamento de um livro que aborde essa discussão, mas que, de alguma maneira, coloca a discussão do comércio de escravos e coloca essa população que foi escravizada no século XIX e principalmente a partir da segunda metade do século XIX, que é o momento em que o livro dá conta, né, de trabalhar. Então, mas não é apenas um livro que relate,
né, essa experiência do trabalho escravo ou do comércio de escravos. Ela coloca essa população que foi escravizada como protagonista desse processo, né? Ela coloca esses homens e mulheres negras que viviam naquela condição de escravidão, né, como protagonistas, como aqueles que vão construir os seus destinos. Embora vivendo numa experiência de escravidão, eles lutaram por liberdade o tempo inteiro. Eu digo isso porque eu acho que essa é uma missão nossa. Eu, como historiador negro, a minha missão hoje na sociedade, uma das missões que eu tenho é justamente essa, de continuar essa luta em defesa da igualdade, do respeito, contra a discriminação. Então eu acho que a missão da sociedade como um todo hoje é justamente de nós lutarmos para que essa experiência que até hoje, essa experiência escrava que até hoje traz consequência para a população negra, e aí a gente vê isso muito, né, na questão da violência, né? A população negra é a que mais sofre violência. A gente vê isso muito na exclusão do mercado de trabalho. A maior parte da população que hoje, né, vive nos subempregos ou desempregado é uma população negra. A maioria da população pobre vem, né, de uma origem de uma população negra. Então hoje, se nós quisermos transformar essa sociedade de alguma forma a buscar uma certa igualdade ou lutar por uma igualdade, nós precisamos recuperar essa experiência de luta desses homens e mulheres que ainda no tempo da escravidão não se calaram, não se deixaram oprimir e lutaram o tempo inteiro pela busca da igualdade e da liberdade. Eu acho que essa é a grande lição que nós tiramos de tudo isso, e é isso que nos alimenta hoje nessa nossa luta, né, por uma sociedade mais justa. É pegar essas experiências e nos colocar como referência também nessa luta em defesa da população negra no Brasil. Doutor, neste momento nós lhe daremos a oportunidade das suas considerações finais para toda a população miriense. Eu quero agradecer a entrevista, dizer da satisfação de poder comunicar, de falar aqui com vocês, agradecer a recepção que eu estou tendo aqui no município, né, dizer que a gente que faz as pesquisas, que estuda a história do Pará e a história do Brasil e a história da Amazônia, vir a esse município é sempre um privilégio, porque aqui a gente encontra registros de muito daquilo que a gente trabalha. Bem, eu sou Adriano Martins, quero agradecer aqui a presença do doutor que cedeu gentilmente a entrevista. Agradecemos também a você que acompanhou com a gente. Agradecemos aos nossos patrocinadores que, assim como o Jornal Miriense Online, acreditam na população miriense e no desenvolvimento de Garapé-Miri. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.